Olá, sétimo ano, voltei. Hoje já com o capítulo 26, que ainda, trata lá da ideia que a gente estava falando de derivação das palavras. Nós vimos só o sufixo e o prefixo, mas hoje a gente vai falar sobre a formação das palavras. A gente conhecia as derivações e agora vamos conhecer as formações. As formações de palavras, ela dá ao torno das composições. Então, vamos ali. Chamamos compostas as palavras que se formam a partir da combinação de duas ou mais palavras primitivas, ou seja, de dois ou mais radicais. Em apenas um radical, acrescemos prefixo e sufixo para criar novas palavras. Na composição, não se acrescem elementos, mas se juntam palavras. Outra palavra é usada como referência na formação de um novo vocábulo. Então, olha só. Isso aqui é para a gente poder entender, né, o que é a ideia de combinar palavras e o que essa combinação vai nos transformar. Nós já vimos que eu pego um radical. E se eu acrescentar um prefixo, ou se eu acrescentar um sufixo, eu vou formar uma nova palavra, que é aquela ideia do primitivo do derivado, né? Já na composição, eu não vou ter sufixo, eu não vou ter prefixo formando outras palavras. Eu vou ter união de duas palavras ou mais. Então, eu vou unir uma palavra já existente com uma outra já existente e assim transformando uma terceira. Olha que confusão, né? Olha aqui o exemplo, ó. Passar é uma palavra, né? Passar é uma palavra. Tempo é uma palavra. Então, eu juntei o passar com o tempo e se deu passatempo. Então, passa com tempo, formou passatempo. Ok? Então, eu tenho uma palavra, passa, eu tenho uma segunda palavra, tempo, que aí formou uma nova palavra, uma terceira, chamada passatempo. Então, a diferença daquela regra lá que nós vimos dos afixos, que é o sufixo e o prefixo, a gente chama de derivação, para com a combinação, né, que é a composição, é exatamente que na composição são unidas palavras. Lá na derivação não são palavras que são unidas. É uma palavra sendo composta ou de um prefixo ou de um sufixo. Professor, então prefixo e sufixo não são palavras? Não, né? Eles são os afixos. Então, esses afixos, colocando-se junto com esses radicais, aí sim formam novas palavras. Aí tá aqui, ó. A diferença entre composição e derivação está justamente no número de radicais. Na derivação, há o acréscimo de um ou mais afixo. Tá vendo aqui, ó? Acréscimo de afixo. Formando lá no radical, formando uma nova palavra. Esses afixos modificam, ampliam ou invertem o sentido original da palavra primitiva. No caso de inverter, que a gente viu lá, né, a origem dos prefixos e a origem dos sufixos, que são transformadores de palavras. Aí tá aqui, ó. Na composição, a união dos radicais com sentidos distintos. E com eles é formada uma nova palavra. Então, a palavra-chave aqui na composição é unir, né? É ligar palavras. A gente liga esses radicais um com o outro e forma uma nova. Já lá na derivação, não. Eu pego o radical, acrescento o prefixo, acrescento o sufixo e vou formar uma nova palavra. Então, vamos entender a composição, que é o que a gente vai falar nesse capítulo. É o processo de formação pela qual se unem duas ou mais palavras primitivas ou, né, mais radicais para formar um novo vocábulo. E aí, essa composição, que é o que vocês precisam agora anotar perfeitamente, que a composição tem dois nomes. Né? Lá na derivação nós vimos dois, que é o sufixal e o prefixal. Aqui na composição a gente também vai ver dois, ó. É a justaposição e a aglutinação. E aí, na apostila de vocês, tem os exemplos de justaposição e aglutinação. Vamos lá. Justaposição. Ocorre quando as palavras primitivas ou mesmo derivadas são simplesmente associadas, sem alteração fonética do radical de nenhuma delas. Por exemplo, ó, eu peguei o terça e peguei o feira, deu terça-feira. Girassol, eu peguei o gira e peguei o sol, deu girassol. Passatempo a gente já viu. Pé de cabra, eu peguei o pé, peguei o de, peguei o cabra, formou o pé de cabra, tá? E vocês podem perceber que são palavras ou com hífen ou sem hífen, tá vendo?
O sem hífen é mais difícil de reconhecer. O com hífen é mais fácil. Você vê de cara que tem duas palavras. Agora, se você pega a palavra sem hífen, que você não sabe que ela é oriunda de duas palavras, fica mais difícil, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar uma palavra aqui. Aí está o girassol, passatempo. Ó, vamos falar do petróleo, da aglutinação, mas eu vou falar do petróleo. O petróleo, ele é formado de duas palavras. Pedra, óleo. Pedra, óleo, deu petróleo, né? Então, essas palavras que não têm hífen, elas são mais difíceis de ser reconhecidas. Eu já vou explicar já melhor essa ideia, mas vamos aqui, ó. Aglutinação ocorre quando, ao associar palavras primitivas ou derivadas para compor uma nova, há perdas e adaptações fonéticas dos radicais. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo. Embora e fidalgo. Embora foi de três palavras, ó. Em, o boa e o hora. Em boa hora, deu embora. Fidalgo, filho de algo. Filho de algo deu fidalgo. Agora vamos entender isso aí. Qual é a diferença da justaposição para a aglutinação, se ambas elas estão ligando radicais, né? Na justaposição, quando você unir essas palavras, a união delas, você não vai sofrer na alteração do som, que é o fonético. Então, pega aí na apostila, ó, fonética, bota em cima, som, né? Olha aqui, ó, terça-feira. Terça com feira continua sendo terça-feira. Girassol, gira, mas sol continua tendo girassol. Ó, foi acrescido um S aqui, tá vendo? Mas acrescentou e continuou com a mesma alteração fonética. Girassol deu girassol. Passatempo, passatempo. Pé de cabra, tá vendo? Eu formei as palavras e não teve alteração. Mas olha aqui, ó. Embora foi formado em boa hora. Então, em boa hora, embora, ó. Sons diferentes. Fidalgo, filho de algo, fidalgo. Então, perceberam que tem a diferença? A mesma coisa do petróleo. Pedra, óleo deu petróleo. Então, quando há essa alteração de som, é aglutinação. Quando não tem alteração de som, justaposição. Então, é isso que vocês têm que anotar. Puxa uma setinha e coloca ali. Justaposição, não há alteração no som. Aglutinação, sofre alteração no som. Se você decorar isso, você não erra mais. Aí eu coloquei um exercício aqui, só para ver se vocês realmente estão tinindo para poder fazer o da apostila. Então, vamos correlacionar o A para justaposição e o B para a aglutinação. Então, o que vocês não podem esquecer aqui, ó, anota aí, ó, justaposição, não tem alteração. Aglutinação, alteração. Então, deem pausa aí no vídeo, responda para não copiar o gabarito, tá? Ó, quinta-feira. Quinta-feira ela foi composta de quinta mais feira. Teve alteração de som? Não. Então, ela é justaposição. Couve-flor. Couve-flor. Teve alteração de som? Também não. Também é aglutinação. É justaposição. Ah. Fidalgo. Filho de algo. Virou fidalgo. Teve alteração. Então, é aglutinação. Planalto, plano alto, ao planalto, também teve alteração. Então, é aglutinação. Passatempo, passatempo, não tem alteração. Justaposição. Passa e o tempo. Aqui fica plano alto. Filho de algo. Vinagre é vinho mais acre. Vinho, acre, deu vinagre. Então, teve alteração. Aglutinação. Girassol, a gente já viu como exemplo, que é o gira mais sol. Não teve alteração, é justaposição. Tá aí o nosso gabarito. Tá? Então, é isso que vocês precisam fazer. Mais um exercício, ó. Dei pausa no vídeo, hein? Verifique nas palavras seguintes se a composição faz parte da justaposição ou da aglutinação. Então, vamos lá. Perna alta é perna alta, perna de perna, alto de alta. É isso que vocês precisam me dizer. Sangue frio é sangue mais frio. Fidalgo, a gente acabou de ver, né? Mas anotem aí. Filho de algo. Aguardente é
água ardente. Ó, água ardente virou água ardente. Arco-íris é arco mais íris. Ponte aguda, ponta agudo. Petróleo, que eu já disse para vocês. Pedra mais óleo. Passa tempo, passa mais tempo, a gente também já viu. Então, vamos responder o que é justaposição, o que é aglutinação. Deixa eu só ver se tem mais algum exercício aqui. Se é só esses dois. É, só esse. Aqui, então vamos lá. Caneta. Perna alto, ele é justaposição, é aglutinação. Aglutinação, botando assim, tá? E sangue frio. Justaposição, muito bem. Ó, lembrando, ó, que é união, hein? União, hein? Filho de algo. Oi, filho de algo. Aglutinação, porque alteração. Filho de algo final. Água ardente virou água ardente. Também muda. Aglutinação. Arco-íris não muda. Arco mais íris. Ponte aguda, ponto agudo, também muda. Pedra mais óleo virou petróleo, também muda. E passa tempo, passa mais tempo, não muda. Perceberam a diferença? Espero que sim. Então, aqui nós temos o nosso gabarito, né? Confiram, e apesar de eu ter escrito lá na frente, mas tem aí. De qualquer forma, mais exercícios, que é o da apostila 310 até 312. Façam e mandam a resposta para mim, tá bom? Junto com a revisão, com um resumo da aula, não esqueçam. Ok? Beijinhos e até a próxima.